Olá! Estou muito contente em dividir essa novidade com você, mulher que deseja se sentir ouvida e vista com confiança e credibilidade. Vem aí o meu novo curso online Expresse, Comunicação Autêntica e Eficaz para Mulheres. Embarcaremos juntas numa jornada de descobertas, autoconhecimento e muitas práticas para você se expressar melhor no trabalho, nos relacionamentos, na dança e onde mais desejar. Vamos juntas! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Paty Saad Conversa. Antes do papo começar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, curte, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante para eu chegar em mais pessoas. Como foi a primeira vez que você viu uma dançarina do ventre? Pode ter sido num restaurante, num aniversário, num casamento, numa confraternização de empresa, ou outra situação onde a dança era uma atração. Nesse tipo de evento, normalmente o público é leigo. E em cidades grandes como São Paulo, ele ocorre quase que diariamente. Para trabalhar e construir um nome forte e consolidado nesse mercado, é preciso ter habilidades e muito jogo de cintura, literalmente. Você tem interesse em trabalhar no ramo do entretenimento? O que você precisa ser, saber e aprender? Para falar sobre isso comigo, eu trouxe 3 bailarinas que têm muita história boa e muita bagagem na mala. Sejam muito bem-vindas, Ana Cláudia Borges, obrigada. Gabi Garcia. Gratidão. E Monique de Kervelegan. Falei certo? Kervelegan. Quase, mas estava lá. Obrigada, viu, meninas, pela presença. Estou muito animada. Quem agradece. Vai ser muito legal o nosso papo. Vou falar um pouquinho das meninas para vocês. Vou começar com a Ana. Ana Cláudia Borges iniciou seus estudos em dança do ventre em 1999. Tornou-se professora em 2001 em Osasco e desde 2005 é proprietária de seu estúdio. É bailarina campeã mundial, título adquirido no Festival Nile Group do Egito em 2007 e bicampeã nacional de dança do ventre pelo Festival Mercado Persa. Reconhecida nacionalmente por seu trabalho na dança do ventre, especialmente na dança com véu. Atua como professora, coreógrafa e bailarina há mais de 20 anos e já ministrou workshops por diversas cidades do Brasil e nos grandes eventos especializados. É bailarina do grupo 1001 Noites desde 2008, grupo que realiza trabalhos por todo o Brasil divulgando a dança e folclore árabe. Com o grupo, já se apresentou em diversos estados e também em Cancún. Também participou da turnê internacional do cantor Mohamed Ramadan nos Estados Unidos. Também tem seu próprio grupo de dança, Ana Cláudia Borges Cia de Dança, organiza seu próprio festival, o Ventre Mania, e é formado em Direito pela Universidade Mackenzie, Educação Física pela Anhanguera e é pós-graduada em Docência no Ensino da Dança. Muita coisa, ainda tive que dar uma resumida aqui, né, no currículo de vocês. Agora eu vou falar da Gabi. Amante e eterna estudante da cultura árabe, atua profissionalmente há 16 anos. É diretora artística, coreógrafa e professora do Cia de Dança Gabriela Garcia, que tem como filosofia trazer conhecimento, saúde e bem-estar, alinhando mente e corpo. Já trabalhou com grandes profissionais nacionais e internacionais da música árabe. Apaixonada pela dança com espada, leva sua didática ministrando aulas e workshops para escolas, festivais e grupos de dança. Procura desenvolver seus alunos buscando o melhor de cada traço pessoal, atuando em diversas faixas etárias. É integrante do grupo 1001 Noites, da Cia Kenji e do Dunas Bar. E por fim, a Monique de Kervelegan. Tem formação em balé clássico pela Escola Municipal de Bailados de São Paulo e iniciou seus estudos em dança do ventre em 2001. Tem experiência em outras modalidades, como jazz, contemporâneo, danças urbanas e dança de salão. Já dançou no palco com grandes nomes, como Mohamed Ramadan, Wael Kifuri, Yasser Helani, com shows no Líbano, Estados Unidos e Cancún. Campeã de Dabik e bailarina do tradicional grupo 1001 Noites, também é premiada nos maiores festivais de dança do ventre do país. Em 2024, fez uma imersão de estudos por um mês no Egito, com renomados mestres da dança oriental. É bailarina Noites no Arencan El Khalili e selo Dunas Diamante. É empreendedora, professora
professora e diretora artística da sua escola, L'Artiste, Dança, Arte e Bem-Estar. Meninas, que alegria ter vocês aqui. A gente tem uma história juntas, né? A gente já se conhece há muitos anos, não só pelos caminhos da dança, mas pelo grupo Mil e Uma Noites, que acho que é uma conexão aqui, né? Todas nós fazemos parte do grupo. E eu quis juntar esse trio porque eu acho que vocês três têm muita experiência com show, nesse ramo de entretenimento, além de atuar, é claro, nas outras vertentes. E, para além disso, eu acho que vocês têm um trabalho muito sério, muito ético e com muito compromisso com a dança. Então, por isso que eu quis reunir esse trio, além de vocês serem companhias deliciosas de se estar perto. Então, vamos lá. Eu já falei na introdução sobre o que é o mercado de entretenimento, né? Para quem está começando, para quem não entende muito bem, dentro da dança do ventre a gente tem vários ramos de trabalho. Então, você pode ser uma bailarina que só dá aulas. Você pode ser uma bailarina que atua ali em competições, em festivais de dança, que é o que a gente chama ali de mercado artístico, né? Um nome que a gente dá, que seria quando você vai se apresentar para pessoas da dança, alunas, um público especializado. E a gente tem esse ramo do entretenimento, que são os shows que a gente faz em eventos que não necessariamente as pessoas sabem do que a gente está falando e que é o sonho de muita gente que trabalha com a dança, que afinal quer dançar, quer trabalhar dançando, se apresentando. Então eu queria saber como foi que vocês entraram nesse ramo, no ramo do entretenimento. Daiana. Bom, eu comecei na dança em 99 e eu acho que, eu não lembro, gente, porque foi tudo muito... Eu não esperava a proporção que isso ia atingir, então por volta, acho que de 2021, pulei, né, 2001, eu fui convidada pela minha professora para fazer um show, e fui, né, o famoso show. E foi um aniversário e encontrei o Nasser, eu mal conhecia o Nasser, então eu comecei assim, começando, realmente, foi, eu tenho uma imagem que eu fui pra dançar, e na verdade, o entretenimento a gente tem que conviver não, né, se relacionar com os convidados, e eu lembro de ser uma festa, e eu tava totalmente perdida, porque eu aprendi fazendo, só que eu vivi uma fase também, 2001, a gente teve a grande fase do... Clone. Se elas sabem. Então, o Prova clone. Oral, a hora do clone. Então, a gente tinha já as bailarinas profissionais e que tinham muitos eventos, só que o mercado cresceu muito rápido naquela época. Então, acho que por isso que eu tive a oportunidade de entrar no mercado, porque tinha procura, muita demanda e pouca bailarina. E foi assim que eu comecei. Ai, que legal, gente. Eu acho que a escola do Nasser foi de todo mundo. Não, na verdade, não. Eu fui com a minha professora e encontrei o Nasser. Não foi com o Nasser em si, mas é que você acaba encontrando. Aí, só pra finalizar, e tinha muita noite árabe. Então, eu conheci a Fátima Saraiva em uma noite árabe. Ela me convidou pra dançar na noite árabe dela do Gallery. Vamos ver se tem alguém aqui que conhecia o Gallery. Não é da minha época, não. Comecei a dançar no Gallery e aí você vai conhecendo outras pessoas e aí noites árabes. Então, naquela época, a gente tinha noite árabe segunda, terça, quarta, quinta. Eu falava, gente, como é que pode? Então, a gente tinha a Monte Cristo, Aribabar, Ponte Vecchio, Maeva, Mavá, Atílio. Então, foi uma época que tinha muita noite árabe. Então, foi assim que eu comecei. E depois, Canal Khalili. Eu comecei e depois fiz a banca em 2004. E também a Canal Khalili que abriu muitas portas. Eu lembro perfeitamente, deu com uns 16 anos, assim, passando ali em frente ao Dunas, e o meu professor falou assim, nossa, Gabi, tem um lugar que é a sua cara. E ele me dava aula de dança contemporânea e tal, e eu, sério, nem conhecia. E aí, uma vez, quando eu fechei 18, eu já namorava com o Rô, e ele me levou no Dunas, ele falou, vou te levar num lugar legal e tal. E aí, eu falei, olha, era aqui que ele havia comentado, né, há muitos anos atrás. E aí, eu falei, vou questionar, né. Aí eu cheguei com as meninas do caixa e falei, escuta, como é que faz pra dançar aqui? Olha, você já chegou na cliente, na cara, né? E na coragem. Tá. Aí ela, então, existe um processo aqui, né, seletivo, tem que conversar com o dono. E ele falou, cara, vem amanhã, assim, traz uma roupa. E eu fiz assim, bateu aquele choque de realidade, né? Eu falei, ferrou. Falei, não, tá bom, assumo o BO, seguro o BO. E aí eu fiz a noite, né? E era exatamente aquela ideia de qual que você vai dançar? Ai, não sei.
pode soltar aí qualquer uma, vai embora, né? Uhum. E aí eu dancei aquele tremelique todo, né? Porque, né, existe o começo, né, do profissional. Ainda bem que a gente pode tremer, né? Ainda bem, graças a Deus. E aí, depois disso, eu acho que foi uma consequência, sabe? De contatos. E aí, eu fiz depois meu primeiro casamento com o Camis. E aí, depois disso, a gente foi trocando muito, né? Se conhecendo, e o Universo da Dança desse meio de entretenimento, ao mesmo tempo que é gigantesco. Existem algumas pessoas que fazem mais, promovem mais eventos, né? E aí eu acabei começando a sendo chamado, assim. E uma coisa foi levando a outra. Foi levando a outra, foi contatos. Foi contatos, exatamente. Mas o primeiro foi você que foi atrás. Foi eu que fui atrás. Então, olha aí, gente, já fica uma primeira dica. Às vezes você não tá vendo uma oportunidade, às vezes você tá com vergonha de perguntar. Claro que tem jeito de perguntar e a gente vai chegar nisso também. Mas, né, por que não? Nossa, eu lembrei que eu também ligava pra todos os lugares. E eu liguei no Almanara. E eles disseram que não trabalhavam com esse tipo de serviço. Você chegou a ligar. Caramba. Eu liguei, eu tinha uma lista telefônica. Aí eu fui procurando os restaurantes árabes pra ligar. Mas nenhum deu certo. E você, amor? Bom, eu antes de trabalhar com entretenimento árabe, eu já trabalhei com outros tipos de dança, né? Então, eu já dancei em balada, já fiz TV, já fui bailarina da Record. Então... que legal! Você veio por uma outra via aí. Vim por um outro caminho, né? Eu sou formada em balé clássico antes de ter entrado na dança do ventre. Depois as coisas foram começando a se juntar, né? E aí a dança árabe tomou uma proporção muito maior do que as outras danças, porque realmente era ali o que eu amava, né? Então eu era só uma aluna da turma de avançado, da Carrina, e ela nos convidou, toda a turma, para participar de um projeto novo de dança em restaurante. Né? E foi lá que eu comecei. Aí, para mim, deu muito certo, porque eu já tinha esse outro contato com as outras danças, né? Com esse tipo de entretenimento. E começou. Daí foi uma indicação atrás da outra. Fui convidada para fazer o teste do Dunas. Eu também, nunca tinha tido experiência com música ao vivo, né? E foi a mesma pergunta: que música você quer dançar, Habibi? Eu... qualquer uma. Não porque eu soubesse dançar qualquer uma, porque eu não sabia o nome de nenhuma. Nossa, até isso a gente tem que aprender, na verdade, né? Exatamente, né? Sim. Mas pode ser uma bem animada. Né? Ele, não, mas você precisa começar a decorar o nome de música árabe. Eu falei, pode deixar, eu vou estudar. Né? Então, assim, com muita humildade, você vai se adentrando no meio, né? E fazendo amizades que te indicam para outros lugares, né? Então, é assim, é uma equipe que dança num restaurante que te indica para outro. Até você ir se tornando fixa dos lugares. Sim, sim, né? sim. E graças a Deus sempre deu muito certo, assim, para mim, de acordo com várias coisas, assuntos que provavelmente a gente fale aqui, né? De condutas, né? E aí eu queria já perguntar, né? Dar uma dica para as pessoas que estão em casa, que assim, como que ela pode fazer? Ela tem esse sonho, ela quer trabalhar com isso, ela já estuda e ela quer dançar em restaurantes, em casas, em casamentos. Qual que é o caminho que ela pode seguir? Mas em 2 cenários. A gente tem um cenário numa cidade como São Paulo, que foi o que eu falei na introdução, que a gente tem muito evento, né, gente? É muito evento, é muita gente casando, é muito... A gente é privilegiado. Sim. Muita festa, muita coisa corporativa. Mas às vezes, até como alunas que eu tenho, ela mora numa cidade que não tem nada. Então, o que ela pode fazer para entrar nesse ramo de shows? Pensando até, não necessariamente que ela quer ser uma bailarina que só faça isso, mas a gente sabe que trabalhar com show traz muita experiência, muita bagagem. Isso é uma coisa que eu percebo nitidamente quando eu tô num evento, que eu vejo alguém dançando, ela dança maravilhosamente bem, mas ela não tem
feeling. Feeling, ela não tem experiência de público. E o show, o entretenimento traz muito isso. Então, às vezes, uma pessoa que, né, ela não tem essa intenção de seguir carreira, mas ela quer passar por essa experiência. O que vocês dariam de dica aí? Eu acho que ao longo da minha vivência com relação a shows, eventos, eu penso que, primeiramente, saber falar bem, né? Vender o seu peixe, saber, pelo menos, ter uma firmeza com relação ao seu currículo, né? A ideia de... Uma intenção de colocar aquele show pra frente, né? Explicar o trabalho, como vai ser feito, né? Isso é bem importante, né? Porque a gente reclama que as pessoas acham amador, mas será que na hora de você também falar do que você está fazendo, você sabe explicar, né? Você sabe vender, de repente você pode ter até um portfólio, né, Gabi? Exatamente. Tem um material que você possa mandar para alguém. Exatamente. Um currículo, um release romantizado, às vezes eu acho bem legal, porque aproxima ao público da ideia do seu profissional, né? Porque eles não imaginam. Às vezes a gente fala, mas eu tenho um selo, Khan Eucalili e tal. Mas a pessoa fala, o que é isso? Tipo, para ela não é tão importante. Então, trazer essa ideia mais próxima do público, ter figurinos que tenham cores mais clássicas, assim, que geralmente a pessoa pede, né? Buscar por acessórios também, porque por mais que às vezes a bailarina não se identifique com aquele acessório que é tão moderno, né? Para show mesmo, o cliente gosta. Então, ele viu na internet, ele fala, eu quero a asa da borboleta. E ele nem sabe qual é o nome daquilo e tudo mais. Mas eu acho que é importante, né? Ter duas fotinhos, assim, boas, com qualidade. Boa. Né? Porque às vezes a pessoa pede por, né? Não te conhece pessoalmente, então pergunta, né? E eu acho que é esse caminho, assim. Eu acho que assim, depois de você ter a técnica, logicamente, né? Porque o pessoal acha que bailarina de entretenimento é só beleza, é só corpo, é só figurino. Não, isso não sustenta trabalho. Você pode até conseguir um show, 2 shows, mas se você não tiver a base, você não fica no mercado. Porque não cola. É muito importante isso. E você precisa saber dançar realmente com o maior número de acessórios possíveis, porque isso para o leigo que é importante, né? Que é o que é o show, né? O que é a performance. O que causa encantamento nas pessoas. Às vezes, não é ali o que a gente estuda na sala de aula, né? Um tárabe, aquela coisa... É o dinamismo, pesada, né? O pessoal vai olhar, não vai entender nada. Fala, nossa, tá bom, que quadril bonito. E vai voltar a comer, né? Não, você precisa colocar a espada na cabeça, colocar, né, ali interagir com o seu público. Então, o que encanta o público, né? Eu acho que é a mesma questão do que eu levo para os palcos até, né? O que eu gostaria de ver que vai me prender a atenção? Porque ali você está disputando com a comida, com a família. Literalmente, né? Com o celular. Sim, exatamente. Com o celular. Então, é isso. Você precisa ter o domínio sobre aquilo que você faz, né? Sim. Se eu estivesse numa cidade que não tivesse oportunidades, eu ia criar a minha, né? Então, eu ia fazer uma festa para reunir as minhas alunas, a minha família. Ali, ia criar um material que eu conseguisse... né, mostrar um pouquinho de cada acessório para poder divulgar mesmo no Instagram e poder vender os shows, né? Porque você pode não ter um restaurante árabe na cidade que tem entretenimento, mas você tem muitas famílias, né? Que pode querer fazer festas temáticas. Sim, é verdade. Então é começar assim, né? Então, acho que eu faria nesse caminho. Aqui em São Paulo é realmente outra realidade. Sim. A gente tem grupos de eventos, né? A gente participa do grupo Mil Uma Noites, que tem show todo fim de semana, né? Então, é bem diferente. Sim. Bom, as meninas já falaram, mas vou tentar complementar, pensando assim, no início, como eu brinquei, eu liguei nos lugares. Então, vê onde que tem dança, se eu quero trabalhar com aquilo, onde que tem, como que eu faço para entrar naquilo.
Então, o Dunas, por exemplo, a gente sabe que tem o selo. Então, vou procurar ver como que é o selo. As outras casas, tentar ver quem é a bailarina responsável. Se é a bailarina que é responsável, alguma bailarina que cuida da escala, ou se é o dono que é o responsável. Tentar descobrir como que é isso para poder falar, olha, eu estou disponível para dançar neste local. Ok. Se for de fora, que é o que muitas alunas às vezes perguntam, eu tento criar, eu falo assim, tenta criar essa oportunidade de vender o seu show. Como? Monta um show e entrega essa proposta em restaurantes ou até mesmo em algumas festas. Pensa o que você quer fazer e tenta desenvolver isso, tá? Mas o que eu preciso? As meninas estão falando, mas eu vou começar. O que eu preciso? Saber acessórios, ter técnica. Eu acredito que precisa disso, gente. Só que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que a gente tem que ter vontade. E eu sinto que muita gente espera estar preparada para começar. Como eu comecei sem estar preparada, não estou dizendo que seja irresponsável. Mas que você tenha um mínimo. O que você tem? O mínimo. A Gabi falou aí. Tem que ter figurino. Você não pode, né? Eu vou dançar sem roupa. Não tenho figurino. Então tá, preciso ter figurino. Preciso ter pelo menos um véu, uma espada, ter os acessórios, é importante ter todos, mas se você vai começar, a espada é o clássico, para quem quer trabalhar com entretenimento, saiba que você precisa ter uma espada, né? Você tá saindo pra dançar, ela fala, olha, eu aqui. Você precisa... Ai, gente, acho que é por isso que eu... acho que é por isso que eu dei uma saída. Nunca gostei muito de espada, gente. Se você tiver duas, então, você não sabe o Se diferencial ela que faz. acender um LED... Nossa, Mas eu acho que só, abrindo parênteses, eu acho que é por isso que também, apesar de eu ter feito bastante esse tipo de evento, eu acabei ficando mais na parte folclórica do grupo, porque eu nunca me dispus a aprender todos os acessórios, eu nunca gostei muito. Então, eu acho que é importante saber disso para saber que você vai precisar disso para trabalhar, né? Sim. Mas é legal também pensar que a gente não precisa ser expert em todos, né? Acho que o básico ali, bem feito, bem estruturado, a gente já consegue mas é isso que eu tô suprir a querendo dizer, necessidade, né? começar. Sim, né? Então eu vou sim. começar, eu ainda não sou ótima no acessório, mas eu preciso começar, porque uma coisa é a sala de aula também. Na sala de aula a gente é ótima, na hora que tem um cliente na sua frente, eu brinco que eu dou aulas, às vezes eu falo, nossa, eu sou muito boa. Aí chego na hora de dançar e eu não faço nada do que eu dei na aula. Eu falo, por que eu não fiz? Porque eu tenho medo, né? A gente tá dando aula, dá aula com 2 bastões, arremessa, pega, fala pras alunas, chega na hora do show, fica assim, ó. Por quê? Medo de cair tudo, né? Quando a gente tá na frente do público... Muda tudo. É totalmente diferente. Então, por isso que eu quis dizer que a gente, às vezes, esperar estar o ápice do preparado, porque a gente, na verdade, eu sinto que nunca tá preparado, porque sempre surge um perrengue novo. Quando você acha que sabe tudo, vai acontecer alguma coisa que você não sabe. Mas, ok, então eu fui lá, fui me oferecer, né? Eu fui oferecer meu trabalho. Aí eu olho o seu Instagram... Você não tem uma foto profissional, você não tem um vídeo dançando, você não tem nada. Como que eu vou poder avaliar? O seu Instagram está fechado, fica difícil. Então, se você quer trabalhar como profissional, tente já começar. A gente estava falando, é importante ter um book, é importante ter vídeo profissional, tá? Eu não consigo ter tudo isso. Você pode tentar tirar uma foto com o celular, com o seu figurino de dança, bem arrumada. Tu consegue fazer books mais em conta, não precisa chegar fazendo seu primeiro book com o Gabriel Wang, né? Aliás, você pode fazer... aliás, essa história do book, da foto profissional, é muito interessante, porque a gente gosta de uma foto mais artística, né? Mais pesada, carregada ali no Photoshop, mas tem que tomar cuidado também o que você consegue sustentar na sua imagem como bailarina, porque o pessoal olha mas é aquela você foto mesmo? e chega outra pessoa. Fala, cadê a bailarina? Isso é um clássico, né? Veio outra. Mandaram outro lugar. Nossa, eu não ia falar essa. Eu tava sem maquiagem em um evento, aí uma pessoa chegou e me falou assim, você é a mocinha do cartaz? Eu falei, sou... Propaganda enganosa, né? Mas, gente, eu não tava maquiada, né? A gente não pode... Mas é que eu também sinto essas fotos nossas. Mas a gente monta um personagem. O problema é que as pessoas esperam encontrar esse personagem. Na minha escola, todo mundo chega e fala... Você é da foto? Eu falo, gente, aqui no dia a dia eu não fico de cabelo cacheado, nem com maquiagem, nem com roupa de dança do ventre. Eu fico normal. Mas então, ter essa foto profissional... Hoje a gente tem os destaques, né? Um vídeo seu dançando, que seja na sua casa, mas eu preciso ver como que é você dançando. Então, seria essa a minha dica. Ter pelo menos o conhecimento de alguns acessórios para poder começar.
ter figurino para começar e ter um pouco de cara de pau também, né? Ajuda. E acho que todas vocês trouxeram... Desculpa, Paty, uma coisa muito importante. A gente fala também muito de técnica, mas a humildade e também ter contatos. Queira ou não, quando você tem contatos, você é o que todo mundo falou. Você começa num lugar, se gostam do seu trabalho, o que vai acontecer? A indicação. Sim. Indicação ainda, e no nosso meio, como a Gabi também falou, é muita gente, mas ao mesmo tempo são poucas que trabalham. Então, quando seu nome tá lá indicado, sempre alguém vai lembrar de você. Faz um trabalho bem feito e as coisas acontecem. Com certeza, Exatamente. porque eu acho também que um outro erro que as pessoas cometem é achar que a oportunidade vai chegar até ela. Talvez lá atrás, né, como a Ana trouxe, eram poucas bailarinas e muitos lugares para dançar, deu boom, todo mundo dançando, mas hoje a gente tem muita bailarina. Então, o que eu às vezes percebo... Mesmo São Paulo não tem tanto lugar. Mesmo São Paulo, né? Às vezes eu percebo que, sei lá, uma menina, ela fica indo em festival de dança, né, para consolidar o seu nome, acho que isso é super... um caminho viável, né, para ir aparecendo, e ela espera que talvez... o Rimon, que é o chefe do nosso grupo, né, do Mil e Uma Noites, beijo, Rimon, vai ligar pra ela, entende? Tipo, isso não vai acontecer, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e hoje em dia você precisa, na minha visão, buscar ativamente, falar, Gabi, eu gostaria de participar do grupo. Vi o podcast da Paty. Como que funciona para entrar? Você poderia me apresentar alguém, né? E aquilo que a gente conversou nos bastidores. Tomar cuidado para não cortar caminho, né? De não falar com uma pessoa, não entender como funciona aquele sistema, né? Sim. É muito interessante como que é a abordagem, né? Sim, sim. Para você prospectar um restaurante ou um grupo, é natural isso, né? Do mercado de trabalho, acho que se deve fazer. Mas sim. ético, né? De bom tom você perguntar quem organiza aquela escala, né? Quem Mas é o como eu vou responsável. saber, Monique? É só ver a bailarina que está dançando Exatamente, e perguntar pra ela. né? Já aconteceu de dono de restaurante vir me chamar pelo Instagram, né? E eu saber que já existia uma bailarina dançando lá, né? Antes de dar a resposta para ele, eu entrei em contato com tal bailarina e perguntei como que é o seu esquema na casa, você é fixa, ele tá me contatando, tudo bem pra você, qual que é o cachê que você cobra, pra eu não cobrar mais barato, né? Porque eu não legal. vou queimar a bailarina indo por menos, pra quê? Né? Eu vendo o meu trabalho de qualidade, eu não tô ali pra brigar por preço, né? Porque se a gente colocar na ponta do lápis tudo que a gente gasta pra ir dançar, tem cachê que não compensa, gente. Né? Então, ok, qual que é o seu objetivo? É ganhar dinheiro com isso? Ou é se aparecer com isso? Ou é só ter a experiência? Tudo bem se aparecer também, é legal, portfólio, né? Mas entenda que você está entrando no mercado de trabalho que é o sustento de muitas bailarinas. Então, você não pode queimar o mercado de trabalho... Porque para você o cachê não é importante, né? Exatamente. Nossa, muito importante isso. E nesse caminho eu acredito que a gente só se fortalece, né? Porque às vezes a pessoa na afobação acaba aceitando qualquer valor ou qualquer situação. E entra em conflito com quem leva esse trabalho mais a sério, que leva esse trabalho como sustento para casa. Eu já ouvi de bailarina falando assim, mas eu não preciso do dinheiro, eu tô aqui porque eu gosto. Pô, existem oportunidades para você estar num lugar por diversão. Agora, se você tá tomando trabalho de alguém, ou tá ali por estar, né, porque quer uma filmagem e tudo mais, não faz sentido, né? Então, é saber se colocar também para poder fortalecer mesmo o mercado, né? E pensar que alguém leva isso muito a sério enquanto você tá ali para diversão. Um vídeo, para uma foto, enfim, né? E eu acho que pensar na realidade de valores e parte financeira em um trabalho bem feito, você só fortalece. E aí, né, vocês que estão há muitos anos nesse meio, essa ética, né, faz com que você permaneça também. Sim. Porque tem
toda uma certa situação, tem eventos que você vai fazer, que você vai falar com novos contratantes, você não sabe como funciona aquilo, às vezes já tem uma bailarina colega sua se apresentando, precisa ter essa preocupação, você não pode ir, só eu por eu, né? Não. Você tá num sistema, você precisa entender como ele funciona. Mas eu né? sinto também que, você terminou com o que eu ia falar, entender o sistema. Algumas pessoas não conhecem, e muita gente nova a gente vê que fala assim, mas a gente não entende, a gente não sabe como é, porque nós não falamos sobre isso. Não faz por mal, às vezes, né? Nós reclamamos de uma coisa, mas ele fala assim, você tem que ser ético. É óbvio, o que é ser ético? Mas para algumas pessoas o óbvio não é tão óbvio assim. Então, por exemplo, o que a gente está colocando agora, eu quero dançar num lugar e eu vou ver sobre esse lugar. Não é regra, gente, mas se você viu que a Gabi tá dançando, Gabi, eu gostei, quem que cuida deste lugar? Você pode me indicar? Ou você acha alguma coisa assim? E não, às vezes, tentar mandar uma mensagem pro lugar e falar assim, posso ir dançar de graça para você conhecer meu trabalho? Mas, às vezes, a gente não sabe sobre isso. Então, você não faz por mal. Então, acho que é muito importante você trazer pautas assim, porque aí a gente pode tentar explicar o que nós acreditamos como correto, né? E assim, não tem que ser essa lei, mas a gente já sabe que você já vai ser respeitada entre o meio. Então, entre essas pessoas que você for respeitada, você vai ser indicada, porque você agiu de uma forma que foi... Exato, porque a gente se indica, né? Sim. Porque a gente precisa, né? Exatamente. Fala, tá bom, mas você tem uma amiga para trazer junto nesse evento? Tenho. Quem é que eu vou chamar? Quem é que tem ética comigo? Quem é que tem respeito e é minha parceira? Você acha que eu vou chamar alguém que tenha me atravessado? Que, né? Que não seja uma pessoa agradável também ali nos bastidores, nos camarins, né? Então, tem tudo isso. Qual que é a forma que você se relaciona, tanto com as suas colegas de trabalho, quanto com os contratantes e quanto com o público, né? E, às vezes, essa pessoa faz não é por mal, é por falta de conhecimento mesmo. Às vezes... E agora vocês sabem, hein? Falei. Não tem mais desculpa, né? Às vezes na CIA a gente abre espaço para diálogos assim, né? Porque eu tenho meninas que caminham comigo há mais tempo e algumas já trabalham profissionalmente, né? Dando aula, fazendo evento. E sempre que abre-se uma oportunidade de conversa, eu trago para elas e a gente troca bastante, porque quando eu estudava, né, minha primeira escola, minha professora não fazia parte desse mundo de entretenimento. Então, eu fiquei muito perdida para dar valores e tudo mais, e até para saber como se tem uma boa conversa, né? Como começa, né, de fato, isso de uma maneira segura. A gente começa começando meio, né? Só indo assim, né, com fluxo. Então... Você dá essa orientação. Eu procuro trazer. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque é um tipo de assunto que realmente, se ninguém te falar, você não tem como saber. Exatamente. Eu alerto também. Hoje a gente tem rede social, é muito mais fácil do que antigamente, quando a gente começou, né? Antigamente a gente tinha que ir no lugar, ver o cartaz do lugar, enfim. Mas hoje com o Instagram se facilitou isso, né? Então a ideia é que a gente busca chamar para trabalhar com a gente quem age de bom tom, quem tem bom senso, quem tem empatia. E sobre valores, porque também sempre pipoca para mim, né? Ana, quanto eu tenho que cobrar? Eu, às vezes, falo assim, a média do mercado é X. Só que eu acho que o quanto eu tenho que cobrar, alguns restaurantes é valor fixo, não adianta você falar. Então, às vezes, a gente tenta aumentar o valor, que acontece? Eles tiram a gente porque eles vão aumentar o valor. é a realidade, né? O cachê é esse. Se você quiser, você fica. Se você não quiser, você não fica. Shows particulares, eu acho que, assim, às vezes a gente fica pensando, a Monique cobra mais do que a Ana, porque a Monique é melhor. É a relação de valor, o que é? Às vezes eu tenho um show em Osasco. Minha cidade, eu fui chamada, ela também. O meu cachê, às vezes, pode ser menor, porque eu não cobrei gasolina. Pra ela, não compensa ir até Osasco, porque ela já vai começar gastando R$50. Então, assim, ela já tem que... eu acho que a gente tem que avaliar isso. Pra Paty, ela vai falar assim, olha, nesse dia eu tenho minhas alunas, eu vou pagar de substituta tanto mais a gasolina. Então, o cachê dela já tá maior do que o de nós duas. Pra Gabi, ela vai ter que fazer... Então, assim, tem o valor fixo, mais ou menos tem, mas tem o que compensa e o que não compensa. No início da minha carreira, tudo compensava. Hoje, eu analiso se vale a pena eu ir ou não por conta disso. Eu já sempre dou o meu valor e já falo, de onde que é? Onde que é mesmo? Então eu preciso colocar R$50 de gasolina. Mas é muito importante falar isso. É muito importante porque, além desse assunto do cachê ser tabu,
quando você vai cobrar, eu sinto também que tem um constrangimento de falar, ai, mas eu tenho que colocar o valor da gasolina, ou vai ter alimentação. Quantas horas vai durar esse show? Que esse é outro assunto que ninguém fala. Mas se Você for chega só uma num- música, eu falo, eu vou pintar só meio olho, né? Uma música é meio olho, duas músicas é o mesmo valor, eu vou ter que gastar gasolina. Ou tipo assim, ó, qual que é mais ou menos a média de duração do show? Que às vezes tá marcado, né? Quem nunca? Às 9, aí você entra às 11, aí você ia dançar meia hora, você dança 2 horas, então assim, e o valor é o mesmo. Então, por que será que a gente tem tanto constrangimento pra falar disso? Sendo que é a profissão. Porque a gente não é ensinada sobre isso, né? E também não dá para simplesmente só aceitar o valor de mercado, né? Se a gente também não tomar uma atitude de ir se valorizando, quem é que vai se valorizar, né? O Mas é isso que eu quis contratante tá dizer. ali. Eu falo para as pessoas, o valor de mercado é X. Sim. Agora, eu não posso te falar se tem que cobrar isso ou aquilo, porque o meu valor não quer dizer que seja Exatamente. esse. Falar Depende sobre da situação. restaurantes que já tenham essa prática é muito complicado. Mas eu já cheguei em dono de restaurante e falei, tá na hora de aumentar pelo menos uns R$50. E aceitaram. Entende? Então, as pessoas têm vergonha de falar, de se impor, de colocar o seu valor ali, né? De explicar a situação que você tem todos esses custos envolvidos, de transporte, maquiagem, figurino, porque na hora de contratar, eles querem, né? A bailarina menina mais do banner. top, que não tem um fio de cabelo fora do lugar, com figurino com mais cristal, né? Aí eles querem tudo isso, essas exigências, mas não querem acompanhar o valor, né? Então, eu entendo que é um ponto complicado de tentar mudar, mas enquanto a gente não se unir Concordo. para tentar mudar esse cenário, o nosso cachê nunca vai aumentar e tudo muda, né? Eu Tudo sinto aumenta. que às vezes Nosso as cachê pessoas... não aumenta faz quanto tempo, né? Então são conversas com os contratantes mesmo, para eles entenderem o porquê. Mas é que eu acho daquilo. que nós aqui ó, discutindo já no podcast. Existem situações e situações, né? Porque eu tomei a decisão de, tipo, sair de onde eu acho que não compensa. Porque alguns lugares você explica a situação e não vai ter aumento. Sim. E novos lugares eu já explico a situação de qual que é o valor. E aí, se quiserem, Agora eu vou ou imagine não se vou, todas né? as meninas Eu- que dançassem explanassem sobre aquilo. E Né? explicasse até que às vezes não é nem isso. É a gasolina, gente. A gasolina e o Uber Eu acho que a ideia mesmo é Aumentou muito, você então tem que procurar aumentar. desconstruir esse efeito manada, né? Porque uma faz, a outra faz e a outra faz. E às vezes você não se questiona sobre o como você investiu, porque não é um investimento temporário. É ali há 5 anos atrás, quando você começou a estudar, né? Legal. Mensalmente, festivais, book, entra toda uma relação aí de histórico. Fora que a dança é mutável, né? Então a gente vive se atualizando. Então, essa experiência conta na hora. Você saber colocar isso na ponta do lápis e sem vergonha. Se a pessoa tiver que aceitar bem. Se ela não aceitar, tenta entrar num meio termo, né? Num acordo entre bom para ambos. Porque se você faz um bom trabalho, essa pessoa não vai querer te perder. Exatamente. Gente, eu tenho Então, ela clientes pensa, por que fixos. não, né? Eu tenho famílias que me contratam para todas as festas de família. E ao mesmo tempo... E eu coloco o cachê que eu quero e eles me pagam. Exatamente. E ao mesmo tempo também, ao longo da carreira, tem coisas que não faz mais sentido, né? Às vezes não faz mais sentido você estar naquele lugar, fazendo aquele tipo de show. Não, né? Não tem mais o porquê e você se retira do lugar. Sim. E uma coisa que a gente conversou nos bastidores que eu acho bem importante, agora não me lembro quem foi que trouxe, mas que uma vez que você está trabalhando nesse meio de entretenimento, que é o que a gente está falando, o legal seria sempre cobrar, né? Mesmo que você esteja no começo. Acho que a gente falou sobre isso um pouco. Que por mais que você não tenha tanta experiência como a Gabi, você tá lá prestando um serviço naquele momento. No restaurante, naquele ambiente, você tá prestando um serviço. Então, que seria interessante também de você já começar cobrando, vocês não acham? Sim, eu penso assim. Você tá num estabelecimento que visa lucro. Né? Então, se os clientes estão ali, estão pagando pelo serviço.
Como que você vai oferecer um serviço de graça? Né? Não é uma festa de aluno, não é uma festa de escola, né? Você tem outros lugares para se dançar de graça, né? Ok, às vezes acontece de você não ser uma bailarina efetiva ali do lugar e foi convidada para mostrar o seu trabalho. Vai e mostra uma dança como convidada. Não faz a noite inteira, né? Se é só uma amostra grátis, então faça aquele tempo ser jus a isso. Né? Sim. Acho que se a pessoa, ela quer entrar no meio, também não acho que tem que dançar, né, de forma... como que é? Não é grátis, né? Gratuito. Amostra grátis. Né? Mas se você já é bailarina há um tempo, eu não vejo porquê ir dançar num lugar sem receber cachê, porque se você vai sem receber uma cachê uma vez, porque quando que vão querer pagar cachê pra você? Exato. Então também é essa linha de tipo, eu sei que ela não vai cobrar, então pra que eu vou pagar o cachê agora pra quem vai começar? Só que assim, eu quero dizer assim, a pessoa que... esse lance de bailarina convidada, né? Você é aluna ainda, tá querendo se desenvolver, ok. Mas você já é profissional, eu acredito que não tem por que você fazer um teste. Ou o que a Monique falou, claro. Eu vou dançar no restaurante, ela vai comigo, ela vai dançar uma música pro dono ver, acabou. Ela não vai ficar a noite inteira dançando comigo, não tem cabimento você fazer isso de forma gratuita. Eu não vejo vantagens também nem pra bailarina em si. Porque como que ela vai trocar essa linha se ela já trabalha sem receber? Ainda mais partindo da cultura do que o Brasil tem, né? Que é o bobeou, dançou. E a galera, às vezes, não entende que isso é uma profissão, né? E nem é maldade, é falta de conhecimento mesmo. Então, a pessoa que está no meio desvalorizar isso, sendo que há investimento em tudo, né? Há investimento do espaço, há investimento... da moça que trabalha lá dentro do coquetel, da comida, né, da bebida e por que não, do corpo de baile, sendo independente do tempo, né, da duração. Então, a ideia é mostrar e fortalecer, firmar que é um trabalho mesmo, né, que a gente está ali a serviço, mas que esse serviço ele é cobrado. E realmente a mentalidade muda. E, gente, são tempos difíceis. Que você falou isso, eu lembrei. E quando eu comecei a dançar, eu era muito nova, né? E ainda sou. E aí, o que acontece? Eu era muito deslumbrada. Então, esse meu primeiro show que eu falei foi o que eu recebi R$50. Porque eu já tinha feito vários outros, né? Sim. Foi o primeiro. Primeiro remunerado. Então eu ia super feliz pras festas. E porque eu entrava de graça. E eu falava assim, gente, eu entro de graça e eu ainda danço. Aí eu comecei a ganhar R$50. Aí eu entrava de graça e ainda ganhava R$50. Aí eu comecei a, ver que aquilo não tinha mais valor. E aí eu lembro que minha mãe falou, eu tava assim, por que eu aceito essas coisas? Depois a gente até mesmo fica pensando, por que eu aceito essas coisas? Porque eu gastava muito. Depois cai a ficha. Aí eu lembro minha mãe falar assim, nossa, mas você adorava entrar porque você entrava de graça. Eu falei, agora nem com R$50. Você vai mudando, né, com o tempo. Eu lembrei de uma coisa, quando eu comecei a dançar a dança do ventre de 14 para 15 anos. E aí tinha um mágico que eu conhecia dessas festas de 15 anos, né? Que me chamou pra fazer esse show, um show numa festa de 15 anos, né? Mas você faz dança do ventre. Eu falei, mas eu não sou profissional, sou só aluna. Mas como que eu faço pra te contratar, né? Eu falei, fala com a minha mãe. A minha mãe cobrou meio salário mínimo na época. Maravilhosa, empresária. Eu quero isso pra minha vida. E aí ficaram assim, nossa, mas que caro, né? Falou, é isso, se quiser, é isso, se não quiser, ela não vai. E aí, foi? Foi. Chama a sua mãe pra contratar. Mas eu acho que tem uma coisa também, assim, que normalmente a gente começa a dançar, não é pensando em ganhar dinheiro, né? Você começa porque você ama. E você fala, eu iria de graça e agora eu tô recebendo. Então, acho que demora pra virar essa chave, né? Meninas, queria tocar mais num tema que é sobre exigências estéticas que são pedidas nesse meio, né? Se isso vocês observam na prática, é real, precisa ter tal corpo, tal cabelo,
tal idade? Como que vocês observam isso? Se isso teve uma evolução também ao longo do tempo? Porque eu acho que isso é um motivo que acaba frustrando algumas pessoas que gostariam de fazer parte, mas que percebem ali que fica às vezes meio na sutileza, é falado, mas não é, né? Babado, né? É uma coisa velada, né? Que a gente só percebe na prática mesmo, né? Sim, existe um padrão de beleza. Você precisa ter um estereótipo, né, de bailarina de dança do ventre que é vendida na internet, né? Que é cabelão, corpão. E a gente é cobrada por isso, né? Eu tenho um efeito sanfona, né? Com o meu corpo. Então, a hora tô mais gordinha, a hora tô mais magrinha. E eu viro e mexo, sou chamada atenção por conta disso, né? Em determinados lugares. Tá. Em contrapartida, se eu tivesse um estabelecimento, eu colocaria um leque de corpos diferentes, né? Porque eu compactuo com isso, né? Mas a gente ainda está muito distante desse cenário. Realmente existe essa exigência que coloca muita gente de fora desse mercado, né? Então, é você saber lidar e saber se enquadrar no padrão, né? Não que meninas que tenham cabelos curtos não possam dançar, ou meninas um pouquinho mais gordinhas não possam dançar, sim. Mas o que você faz para montar um personagem que sustente você ser mais fora do padrão? Entendi. Você precisa ter um diferencial para sustentar isso, né? Eu acho que depende muito do local, esse lance do padrão, mas existe sim, e a imagem, ela é importante sim. E uma coisa que eu lembro, eu quando fui pro Egito em 2007, eu fui convidada para dançar lá, para ser contratada. Me convidaram para vem trabalhar aqui, né, mais de uma vez. E eu fiquei super feliz, eu fiquei super deslumbrada, aí ninguém me viu dançar. Ninguém me viu dançar. Eu estava andando pelo festival, né, música, não sei o quê. Então, assim, o que chamou a atenção? Foi a minha dança? Ou foi alguma coisa... Seu cabelo, com certeza. Né? Por um lado, você fica feliz, né, por atender esse suposto padrão, mas, por outro lado, você fica frustrada, porque cadê a parte técnica que todo mundo fala? Porque ninguém me viu dançar. Mas esse lance do padrão também, eu sou a bailarina cheinha também, já me chamaram de gorda várias vezes, mas sempre que me chamavam de gorda, eu comia um Mac em homenagem à pessoa que me chamava de gorda, eu falei, pensei pra você. Mas sempre a gente é chamada a atenção, eu fico tentando tomar cuidado com isso, mas é o que a gente falou, né? Questão de corpo... genética, eu posso fazer exercício, posso fazer um monte de coisa e às vezes não dá tão certo, mas a gente vai tentando se policiar, mas o que acontece? Os estabelecimentos cobram sim, só que eu sinto que além dos estabelecimentos, os clientes também cobram, então assim, eu acho que é uma mentalidade é muita coisa para se mudar, vocês podem olhar na internet, é muito fácil, você olha uma bailarina de dança do ventre e fala o quê? Nossa, ela está fora do shape. Mas eu não quero estar no shape. Eu não sou fisiculturista, eu sou bailarina de dança do ventre. Eu não preciso estar no shape. Então, a sociedade cobra isso. E às vezes a gente fala muito do público masculino, mas as mulheres falam isso. Nós, mulheres, precisamos ajudar. São as que mais porque cobram. elas são as que mais falam, olha, você é gordinha. Aí eu fico pensando, poxa, ao invés de você falar... Nossa, essa moça ela é mais cheinha e ela pode dançar, eu posso também. Você às vezes aponta o dedo e fala, não gostei dessa porque ela é cheinha. Quantas vezes eu participei do programa Você Bonita com a Bruna Nassif e a gente olhava os comentários, cheinha, 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 cheinha. Então, assim, as pessoas ficam muito preocupadas às vezes em falar do nosso corpo e esquece de falar da nossa dança. Então, existe sim esse problema do padrão estético. Eu acho que esse cenário ele é impresso em todos os ambientes que se trabalha com o meio do entretenimento, sim. Eu acho que parte muito do estereótipo mesmo, até da televisão. Se você for parar para pensar, a primeira ideia assim que você tem quando você é um leigo de uma bailarina de dança do ventre é a feiticeira, gente. Não tem lógica. Uma mulher loira, malhada, de calcinha e...
tubinho, vocês lembram disso? Vocês só da Eu feiticeira? usava no carnaval. Então não faz muito sentido, né? E a ideia também desses tabus com relação à dança oriental é porque não existe um padrão estético para se entrar, diferente do balé, que hoje já também se quebrou, né? Já tem um outro olhar. Também sinto que faz muito parte das mulheres essa ideia, né? E quem me dera se o critério para se dançar fosse realmente qualidade, né? Outras coisas que são impressas aí, porque às vezes você vê meninas que têm muito potencial, que não estão no mercado, e meninas que, de repente, não estão preparadas, mas têm altura, tem aquela carinha de novinha, bonitinha, tá disposta a enfrentar e tá trabalhando, assim, normalmente, assim. Então, é bem desafiador. E também, por exemplo, uma ideia que eu pensei, né, na nossa conversa é com relação à maternidade também. Porque quando essa ideia, né, gravidez, tudo lindo, beleza, aí você teve filho. E aí a galera te cobra muito de você voltar para o seu corpo muito rápido, né? Sendo que, gente, é um processo gigantesco, né? Demora-se 9 meses para gerar um bebezinho. Imagina quanto tempo volta para esse corpo voltar ao lugar, né? Tratando de musculatura, órgãos, enfim, cabeça. E só que aí a galera faz assim, ela é mãe, ela não precisa mais trabalhar, né? Tá tudo certo. Tipo, não tem mais tempo, mudou o cenário. E assim, às vezes você fala, não, ninguém me perguntou, né? Se eu ainda tô nascendo ou não. Ah, mas ela é mãe. Não tem essa ideia. Ela vive pra isso agora. Então, isso pesa bastante também. Mas existe. E eu acho que é uma ideia que a gente precisa ainda conversar muito, até porque a beleza, ela é muito particular, né? O que é bonito pra você, não é pra você. Por isso que eu falei, às vezes você tá fora do padrão aqui, mas talvez ali Sim, não, porque sim. E tudo é isso. parte do que você consome no seu dia a dia, né? Do que você vive pra entender o que é bonito ou não, né? Eu costumo me defender das pessoas que me cobram sobre peso, né? Eu rebato com uma pergunta. Os clientes gostam? E é engraçado né? que as mulheres não, mas os homens. Porque eu mesmo quando eu estou um pouquinho mais acima do peso, eu entrego entretenimento. Então, é o tal do diferencial, né? O que você faz para compensar aquilo, né? Ainda assim, as pessoas se encantam com o seu show, né? Porque eu, mesmo estando em formas maiores, né? Quando eu tô mais gordinha, eu escuto só elogios de clientes, né? De falar, nossa, você tem uma coisa eu acho que tem uma diferença, que encanta, um carisma, né? Então, eu rebato com isso. Eu falo, tá bom, eu nós já posso estamos voltar. dentro. Mas em uma pessoa que ela tá fora do padrão, é mais difícil dela conseguir entrar. Eu acho que você já talvez... teve a oportunidade de mostrar quem você é, então o seu peso... Talvez não vão falar alguma coisa, mas não vai interferir. Porque eu já sei quem é você. Ali, né? Mas pro início é mais difícil. Pra pessoa começar. Mas não é impossível, Meninas, gente. Não é impossível. Eu acho que a gente trouxe muita coisa bacana aqui pra todo mundo. Principalmente pra quem tem esse interesse, né? Saber que você precisa de ética, você precisa de técnica, você precisa de estudo, você precisa de orientação e você precisa de coragem também. Pra encarar um comentário, para encarar ali um posicionamento, saber cobrar, saber falar, saber se colocar. E, infelizmente, o nosso tempo passa muito rápido, então a gente já tá acabando. Eu queria que vocês deixassem aí um recadinho final, uma dica final curta para quem tá buscando isso, falou, bom, acho que agora eu escutei o podcast, vou me jogar. Saiba dançar com acessórios, principalmente espada, que é o ponto ápice do show. Se você não souber, procure a Gabi Garcia. 997, não, brincadeira. Tenha figurinos clássicos, né? Cores acessíveis, dourado, vermelho. Seja muito carismática com o público, saiba lidar com todos os tipos de situações, inclusive com assédios, que a gente não pôde falar muito, né? Mas existe também muito assédio nesse meio. Não levantar a bandeira do feminismo ali, a militância, porque senão você vai ficar sem trabalho. Tenha esse jogo de cintura. Estude muito,
Porque não adianta você ser linda e não ter técnica. Uma hora você vai cair. Porque vai chegar outra tão linda quanto, mas com mais técnica que você, e que o público vai bater mais palma. E é aí que o dono do estabelecimento, ou o dono do grupo, ou quem está contratando, vai medir a sua eficiência ali, né? Como atração. Sim. Legal. Bom, a minha dica é, se você já acredita que está preparada, procura algum lugar, como a gente falou, entre em contato e se joga. E se você se animou, mas não está preparada, procura orientação de um profissional para isso. E o que é interessante, ver se esse profissional trabalha com entretenimento, porque nós temos professoras que não são focadas. E é diferente trabalhar com entretenimento e trabalhar nesse mercado de festivais e etc. Perfeito. Exatamente. Saiba vender seu peixe, né? Trabalhe dentro da ética, né? Saiba que você está lidando com pessoas, então respeito, empatia e presença, até porque muitos desses momentos, se tratando de eventos, são únicos, então um trabalho bem feito, até porque você está recebendo para aquilo, né? Esteja disposta, disponível, é importante. Sim, até porque o evento para nós são vários, mas às vezes para a pessoa um casamento é o dia volta. Da vida dela, né? Sim. Eu sempre pensei nisso quando eu fui dançar em casamento. É o dia da vida da pessoa, eu preciso fazer o meu melhor, por mais que eu faça isso todo dia. Gente, muito obrigada, agradeço demais. Nossa, tem muito assunto, não deu tempo de falar de tudo. Tem mas parte obrigada, dois. eu acho que foi muito prático, foi um papo bacana para quem está buscando esse trabalho, que é muito sério e deve ser feito com muito cuidado e muita ética. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Para você que está em casa, um beijo e até o próximo Paty Saad Conversa. Tchau.